Bom dia de novo, meus irmãos. Eu vou ler mais uns 2 capítulos para vocês, para nós, porque eu também aprendo. Na medida que eu vou lendo, eu vou aprendendo. Peço a Deus sabedoria, ao Divino Espírito Santo que esteja comigo, para que tudo que eu leio vocês entendam. Porque eu já pedi para vocês, se vocês não entenderem, manda nos comentários que eu vou prestar atenção e vou corrigir. Só que eu não vi nos comentários ainda. Graças a Deus, misericórdia. É porque com certeza eu estou lendo, eu estou fazendo o meu serviço direito. Estou fazendo minha obra direito. Não é serviço, isso aqui não é serviço. Isso é obra. Serviço é você trabalhar, eu não estou trabalhando, eu estou simplesmente tentando falar da palavra de Deus para vocês. Gostaria de falar um pouco melhor, de ser mais entendida. Mas Deus, Ele está me capacitando. Ele está me capacitando para eu poder fazer com que vocês entendam. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Eu quero ser operária do Senhor. Eu quero. Então eu vou ler. O que quis dizer Jesus com as palavras? Eu quero misericórdia e não sacrifício. No Evangelho de Mateus, essas palavras aparecem 2 vezes. No Mateus capítulo 9, versículo 13 e 12, versículo 7. São uma frase do profeta Oséias, 6.6. Quero misericórdia e não sacrifício, conhecimentos de Deus mais que holocaustos. Em Mateus 13, Jesus está à mesa ao lado dos pecadores e os fariseus perguntam a seus discípulos por que ele faz isso. Ele próprio responde citando o profeta e acrescenta que não veio chamar justos, mas pecadores. Em Mateus 12.7, temos de novo uma resposta aos fariseus, que reprovam os 12 porque estão arrancando espigas em um sábado. E Jesus, além de lembrar a palavra de Oséias, diz que o Filho do Homem é Senhor de sábado. A dificuldade está nisto. Se Deus determinou a antiga lei a diversos tipos de sacrifícios, holocaustos, obrações, sacrifícios de comunhão, como o profeta podia dizer que Deus não os queria? É que aqui temos um modo tipicamente hebraico de falar. Quando eles dizem, quero isso e não aquilo, estava indicando uma preferência, não uma recusa, ou seja, prefiro isso a aquilo. Uma boa tradução seria essa: prefiro a misericórdia e não ao sacrifício. A mesma interpretação vale a famosa frase, amei Jacó e odiei Esaú, que está em Miqueias 1, versículo 2, citado por São Paulo em Romanos 9.13. Assim está no texto original, e é uma frase atribuída a Deus. Mas Deus pode odiar? A resposta é que isso se chama simetismo, modo hebraico de falar que as traduções procuram contornar colocando amei Jacó e amei menos Esaú. Nesse simetismo, uma afirmação seguida de negação equivale a uma comparação. Outro exemplo é em Deuteronômio 21.15, que fala do homem que tem 2 esposas, gosta de uma e detesta a outra. Nós diríamos que ele prefere a primeira à segunda. Lemos também em Gênesis 4, versículo 5, que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Vale a mesma interpretação. Ele preferiu a oferta de Abel à de Caim. Agora você entende porque Jesus pode dizer em Lucas 14, versículo 26, se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e a mãe, não pode ser meu discípulo.
Nas traduções, evita-se a palavra odeia, mas interpretando e não ama menos seu próprio pai e mãe. É isso que ele quis dizer. Não é que odeia, é que não ama, que ama mais a Deus do que seu pai e sua mãe. Que é assim que tem que ser. O que Jesus pede é o desapego. Como fica claro no texto paralelo, Mateus 10, versículo 37. Quem ama o pai e a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Voltando a Mateus, capítulo 9, versículo 13, Jesus está dizendo que veio ao mundo para salvar os pecadores e por isso devia andar à procura deles para atraí-los ao arrependimento com seu perdão, a sua bondade. Em Mateus 12, versículo 7, ele mostrou compreensão e benignidade para com seus discípulos, dispensando-os da lei do sábado. Quando Deus fala na Bíblia que não quer o sacrifício, abomina as festas, etc., está reprovando aqueles rituais puramente externos, oferecidos sem o verdadeiro espírito de piedade. Assim lemos em Isaías 1, 11 e 16. Que me importam os vossos números sacrifícios? Estou farto de holocausto de carneiros. Basta de trazermos ofertas vãs. Não posso suportar falsidade e solenidade. Lavai-me, purificai-me. Tirai-me da minha vista vossas más ações. Sim, praticar a caridade, mostrar misericórdia, vale mais do que oferecer sacrifício. A misericórdia é melhor do que esse sacrifício que eles faziam lá no Antigo Testamento. Matar bode, matar carneiro, oferecer o sangue. Por que Jesus mandou rezar para que a vossa fuga não acontecesse no sábado ou no inverno? O capítulo, eu já fiz já li esse capítulo. Eu vou pular a página, porque já também. A quem Jesus se refere quando fala no Paráclito? João 15, 26 e no Espírito da Verdade, em João 16, 13. Em João 16, 13, Jesus diz: quando ele vier, o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à verdade completa, pois não falará de si mesmo, mas falará tudo o que ele ouvir e vos anunciará as coisas futuras. Paráclito é uma palavra grega que significa aquele que é chamado para perto de. Termos sinônimos são advogado, defensor, protetor, intercessor, animador, consolador, alguém que conforta e encoraja. Na última ceia, segundo os relatos do quarto evangelho, ao anunciar e promover a vinda do Espírito Santo, Jesus o denominou Paráclito. Está em João 14, 16, 26, 15, 26 e 16 e 7, versículo 7. Esse é o primeiro Paráclito. 1 João 2.1. O Espírito Santo dá vida, unidade e movimento a todo o corpo de Cristo, que é a Igreja. Se Cristo é a cabeça da Igreja, o Espírito Santo é a sua alma, escreveu o Papa Leão XXIII. Leão XIII, na encíclica Divinus Illudit. Em 1 João 2.1, Paráclito é utilizado para descrever o papel de intercessor que Jesus tem junto do Pai em nome de seus fiéis. O próprio Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Está lá em João 16.13. Além de seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontra-se nas cartas de Paulo as denominações Espírito da Promessa, em Gálatas 3, versículo 14, Efésios 1, versículo 13, Espírito de adoção, em Romanos 8.15, Gálatas 4, 6, Espírito de Cristo, Coríntios 3.7, Espírito de Deus, Romanos 8.9, 14, 15, 19. 1 Coríntios 6.11, 7.1
4,40. Em São Pedro, Espírito de Glória. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Conforme as promessas de Jesus, o Espírito da Verdade é outro Paráclito. Será dado pelo Pai. Será enviado pelo Pai em nome de Jesus. Jesus o enviará junto do Pai. O Espírito virá no dia de Pentecoste sobre a Igreja de Cristo para estar com ela para sempre. Ele ensinará tudo e recordará o que Cristo disse a ele, e ele dará testemunho. Conduzirá sua igreja à verdade inteira e glorificará a Cristo. Ao Espírito Santo é atribuída a nossa santificação. Seus extraordinários efeitos em nós são chamados de dons, que está em Isaías 11, versículo 2. Frutos, Gálatas 5, versículo 22. Bem-aventuranças, as bem-aventuranças. Ao santificar-nos, o Espírito nos concede a graça habitual, as virtudes infusas, a adoção filial e o direito à herança celeste. O amor de Deus, de São Paulo em Romanos 5, versículo 5, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, de São Paulo em Romanos, versículo 5.5, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. São Paulo ensina também que o Espírito Santo habita entre nós, como em um templo. Romanos 8, do 9 ao 11. 1 Coríntios 3:16. É pelo batismo e pela crisma que recebemos o Espírito com seus dons. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo Paráclito para nos ensinar, que mandou o Espírito Santo para tirar de nós a avareza, a ruindade, a maldade, para nós sejamos capazes de perdoar, capazes de entender que só através de Cristo vamos chegar à salvação. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, agora no momento. Bom dia a todos. Continuo com a paz. Feliz Páscoa para todos. Aquele que não ouviram, eu dizia ainda hoje. Feliz Páscoa.